Hoje, mais uma vez, a gente vai falar de um tema bem pertinente em relação ao que a gente está passando hoje. E o pessoal jogou esse tema porque ele está embutido em várias, vamos dizer assim, em várias áreas de estudo. E em todas essas áreas a gente chega na conclusão de que talvez as pessoas resilientes elas consigam, né, ser mais felizes. Então eu vou fazer algumas abordagens, tá? Vou fazer algumas abordagens. Aqui não. Diferentes da abordagem espírita, como eu sempre faço. Vou fazer uma abordagem um pouco mais científica. E depois a gente vai adentrar no que o espiritismo e no que o cristianismo tem a nos oferecer, tá bem? Vou fazer 3 abordagens. A primeira vai ser... Essa é a tela do YouTube, tranquilo? A primeira vai ser uma abordagem mecânica. Depois vai ser uma abordagem neurofisiológica. E depois a gente vai fazer uma abordagem cristã. Eu vou entrar aqui também no YouTube para dar uma olhada. Tem uma abordagem mecânica. Depois vai ser uma abordagem neurofisiológica. E depois a gente vai... Pronto. Quase pronto. Tranquilo? Estão me ouvindo bem agora? Então vamos lá. A primeira abordagem que eu vou fazer é uma abordagem física mesmo. Por quê? Porque o termo resiliência, ele nasce da física. O termo mesmo, resiliência, né? Foi através de um cara chamado Thomas Young que a gente vai ver. Mas ele nasce a partir de experimentos aos quais, dentro da mecânica clássica e dentro da resistência dos materiais, iniciou-se através de alguns experimentos aos quais esse inglês chamado Thomas Young, em 1807, começou a fazer algumas abordagens frente à elasticidade de algumas peças, tá? Então ele nasce justamente da mecânica. Só que antes disso, né, 1666 mais ou menos, um cara chamado Isaac Newton, que vocês bem conhecem, ele já começou a fazer alguns primeiros ensaios, tá? Entrou? Tá bom. Não. Aliás, deixa eu... Tá acabando, não muda hora, não. Tá. Não tô consertando. Tranquilo. Pronto, quem entrou no Instagram? Quer dizer... Tá na prova. Então, o que é que Newton
o que é que Newton tem a ver com resiliência? Porque as bases desse estudo de resiliência, ele deu através da promulgação da sua primeira lei, chamada Lei da Inércia. Newton ele promulgou 3 leis. Newton ele é inglês, ele foi para a Universidade de Cambridge porque ele se destacou muito cedo, por causa da matemática. E aí, por causa da peste negra, a universidade fechou e mandou todo mundo para casa. Então foi todo mundo cumprir sua quarentena, né? No ano de 1666, 67, foram mais ou menos 2 anos por causa da peste negra. Tem até um livro, né? Não sei se vocês leram, e tem um filme também, primeiro filme de hoje, chamado The Physician, que é o físico, ou o médico, né? Na tradução correta. Onde um médico ele sai da Europa, do berço europeu, e vai ao Oriente Médio estudar com um mestre chamado Ibn Sina, que foi um dos primeiros mestres a tratar algumas doenças, como a doença do lado, né, e a própria peste negra, que ali foi descoberto que era uma doença transmitida, que o vetor, no caso, era a pulga do rato. Então, por causa dessa peste, Newton ele entra numa quarentena. Só que ele já estava fazendo alguns estudos de gravitação, alguns estudos de comportamento dos corpos, né, do comportamento do corpo estático. E aí tem a velha cena de que ele estava refletindo embaixo de um pé de maçã, numa macieira, a maçã cai na cabeça dele, e aí ele tem a chamada inspiração mediúnica. E aí ele promulga uma lei que é a chamada Lei da Inércia, ao qual todo o corpo, né, físico, ele tende a ficar parado, ele tende a ficar inerte, salvo se alguém ou algo, né, ou alguma coisa, alguma força externa chegar e atuar sobre ele, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton. Ele promulga outras coisas, faz muita coisa. A história de Newton é maravilhosamente bem sucedida em relação ao que ele deixou como legado para a gente, né? Basta saber que a física moderna ela nasce aí, a partir dessas 3 leis. Então, dentro da mecânica clássica, aquele cara chamado Thomas Young, né, em inglês também, dentro da mesma universidade que Newton trabalhava, ele dá sequência a alguns estudos que Newton fez e cria o termo resiliência, né, que ele diz que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então ele começa a fazer alguns estudos em alguns materiais, né, para descobrir essa elasticidade. E aí foram criados, né, os primeiros conceitos de mola, os primeiros conceitos de tração, né, o pessoal da engenharia sabe. Então uma mola ela tem a propriedade física, né, de, ao ser achatada, ela tender a voltar ao estado original, né? Então não só a mola, mas vários outros sólidos, outros tipos de materiais menos rígidos tendem a fazer isso. Então eu coloco aí, por exemplo, a vara do salto em vara, né, que ela se verga para depois jogar o atleta para cima, tá? O próprio concreto armado, né? Quem é engenheiro civil vai saber. O próprio concreto ele tende a ser mais elástico. Por quê?
porque aí a gente vai começar a discutir uma coisa chamada resiliência e começar a descolar ela ou a diferenciar ela de um termo chamado resistência. Eu estou falando de física aqui, mas isso vai se adequar a várias outras coisas que a gente vai falar futuramente, não somente em analogia, mas em conceitos mesmo psicológicos até, tá? Então, o próprio concreto, é o que? Foi descoberto, né, várias fórmulas químicas, várias reações químicas, a partir das cinzas, né, de alguns vulcões, do próprio Vesúvio, um material chamado pozolana. Então misturava ele com água, com algumas outras cinzas, algumas outras coisas, e ele tinha uma reação que ele ficava depois parecido com a pedra, muito bruto, né? Então, em cima desses estudos foi descoberto um material que poderia ser moldável na forma onde você quisesse, e esse material era extremamente resistente. Só que ele era resistente a um tipo de esforço, o esforço de compressão. Foi descoberto que o concreto ele não era flexível, tá? Ele não tinha flexibilidade, ou seja, ele quebrava muito fácil. Por causa disso, foi-se adicionado outros materiais mais resistentes a essa tração que ele teria que ser submetido, tá? Então daí foi colocado ferros dentro do concreto e passou a ser o concreto armado, tá bem? Então, nesse momento a gente introduz outro conceito físico, tá? Não só físico, mas neurofísico, né? Biofísico, chamado fadiga, tá certo? O conceito de fadiga. Os matemáticos, os físicos, né? As pessoas que trabalhavam com resistência de materiais, com a mecânica clássica, descobriram que não bastava um material ser apenas rígido ou resistente, ou até flexível. Ele teria que suportar várias e várias deformações diferentes. É o que os engenheiros civis, né, Márcio, chamam de trabalhar. A estrutura trabalha. O termo trabalho é força versus deslocamento. A estrutura ela se desloca, ela dilata e tende a voltar ao seu tamanho original de acordo com os esforços que ela tem. É para acontecer isso. Quanto mais resistente o material quanto mais resiliente é esse material, mais ele suporta fadigas. O que é uma fadiga? É algo que tem um limite de resistência alto a esses ciclos de esforços e de estresse. Quando a gente vai para os laboratórios testar materiais, a gente coloca eles sob estresse. Quais são os estresses? Temperatura, pressão, outras formas de esforço, né? Trações, compressões, torções e cisalhamentos. Né? Esses quatro, não é isso, Márcio? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e der uma barra de ferro assim, desse tamanho, mais ou menos uns 40 centímetros, chegar com uma barra de ferro para vocês e disser assim, uma barrinha de ferro, um ferro 5.0, por exemplo, de meio centímetro, e disser assim,
quebrem esse ferro, né? Aí eu vou dar para Ronaldinho uma tesoura, vou dar para a mão do neném, vou dar uma faca, e para Cleide eu vou dar ela só com as mãos. Então vocês acham que quem é que vai romper essa barra? Cleide, por quê? Porque para ela romper esse solo dessa barra de ferro, ela vai começar a entortar ela vai entortar para cima, envergar ela para baixo, entortar ela para cima, envergar ela para baixo. E aí o que é que vai acontecer? Essa barra dentro dela, ela vai fazer assim, na parte de cima ela vai comprimir, na de baixo ela vai flertir e vice-versa. E aí você começa a submeter essa barra de ferro a esforços repetitivos. Ela começa a aquecer, porque ela está dilatando. E pela lei da termodinâmica, qualquer coisa que dilata aquece. E ela começa a romper as propriedades internas e ela vai quebrar. Então ela rompe por cisalhamento, ela rompe por esforços repetitivos. Isso chama-se fadiga do material. Isso acontece tanto com a barra de ferro, como com um joelho, como com um quadríceps, com um bíceps, como com nossa cabeça. A gente vai sair da física e vai entrar na biofísica agora. Em vários estudos, e nosso querido Fernando que está aí, que é fisioterapeuta, e quem obviamente tiver mais sabe, que muitos dos esforços, e principalmente os esforços relativos a ganhos de peso, eles passam primeiro pelo cérebro. Ele é neuromotor, tá? Então qualquer fadiga, ela vai acontecer por esforços repetitivos. Se você é alguém mais resistente fisicamente, você vai repetir mais para que o músculo ou o corpo comece a fadigar. Mais uma vez eu digo, a gente começou na física clássica, na mecânica clássica, entramos na biomecânica. E aí olha como é que o corpo da gente funciona. Vocês estão vendo na tela aí, eu estou citando uma ultramaratonista chamada Diane Van Beren. Provavelmente vocês não ouviram falar dela, porque ela não é muito conhecida. Essa senhora ela tem 50 e poucos anos. Aos 24 anos mais ou menos, ela teve seu primeiro ataque epiléptico na escola. Então, ela na universidade teve um ataque epiléptico e começou a ter vários outros ataques. Então, depois de várias tentativas da medicina de curar ela com remédios, com algumas outras coisas, ela e a família dela, junto com os médicos, chegou à conclusão de que era melhor tirar uma parte do cérebro dela que estava causando esse desconforto a ela, tá? Então ela tirou parte do lobo, ela fez uma lobotomia, né? Tirou parte do cérebro dela, o lobo frontal direito, que é responsável, essa parte do cérebro é responsável pelas nossas memórias mais recentes. Essa parte do cérebro, por exemplo, que faz com que nós consigamos nos lembrar do que eu almocei hoje, por exemplo, ou do que eu tenho para fazer, ou da minha agenda de amanhã,
né, do que eu tenho para fazer amanhã, são memórias recentes. Né? Para se ter ideia, algumas pessoas que têm problemas nessa região cerebral, elas não conseguem se lembrar de coisas por mais de 24 horas. É? Seu pai? Então, quando ele passa a coisa se lembrando, e quando ele dorme, tem muita gente, tem até um filme com Adam Sandler, uma comédia, né? Como se fosse a primeira vez, exatamente. Que ele, todo dia ele tem que reconquistar a namorada dele, né? Enfim, essa mulher chamada Diane Van Der, depois que ela passa por essa cirurgia, que passa a ter esses problemas de memória, ela torna-se uma maratonista. Depois ela torna-se uma ultramaratonista. O que é ultramaratonista? Pessoas que correm assim, para se ter a ideia, o recorde dela ela correu 1.600 quilômetros, e aí vai, olha aí, Andrezão, você que é maratonista, tá aí, né? 1.600 quilômetros em 20 dias. Isso dá 80 quilômetros por dia. Isso dá 2 maratonas por dia. Por que ela virou campeã mundial de ultramaratona? Pelo simples fato dela não se lembrar que ela estava correndo. Ela começa a correr e o corpo não diz, o cérebro não manda as informações para o corpo que ela correu 10, 20, 30, 40 quilômetros. E é como se ela estivesse correndo ali os primeiros quilômetros. Olha como é interessante, como é que o corpo da gente funciona, né? Neurofisiologicamente. O cérebro não mandava as informações que ela estava cansada. E aí ela só corria, como segundo ela dizia, eu só ia. Forrest Gump. O cara foi perguntar por que você corre. Ele fez, eu corro porque deu vontade. É pela paz mundial? Não. Porque... Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que as coisas, gente, estão mais aqui dentro da nossa cabeça do que a gente imagina. Inclusive a nossa própria resistência física. Nós é que dizemos, hoje eu estou cansado, hoje eu estou... É o cérebro, é a cabeça. A cabeça comanda tudo. Hoje eu não estou a fim de correr. Ora, seu corpo passou o dia sentado. Ontem também. Por que você não consegue correr? Porque o dia foi estressante. Eu estou acabado. Não consigo levantar um braço. E aí a gente acha que é frescura. E dentre um deles sou eu. Eu achava que isso era frescura. Até eu passar pelo meu primeiro pico de estresse. Onde eu não consegui subir as escadas assim, de um pavimento para o outro. Meu escritório tinha assim, minha sala era em cima, eu não consegui subir as escadas. Isso há 12 anos atrás. E há 12 quilos atrás também. Né? A gente acha que é frescura, mas o estresse mental, né, faz com que a gente se anule. E a gente vai ver que esses estresses, eles vão minando a nossa resiliência. Tá?
minando a nossa resiliência. Então, neurofisiologicamente, o primeiro cara foi esse Henry Murray, que ele disse que o corpo, ou nossa cabeça, ou nosso corpo, ele é estimulado através das nossas necessidades. E aí ele definiu 2 tipos de necessidades: a necessidade primária e as necessidades secundárias. A necessidade primária é aquela que a gente já conhece, que é de comer, dormir, se alimentar, reproduzir, né? Dá para não cair. Diga. O que eu faço? E as necessidades secundárias, elas satisfazem as nossas emoções. Por exemplo, eu ficaria muito feliz de ter um iPhone, qual é o mais novo? É 12, hein? Sei lá, 15, 11. Eu me sentiria extremamente feliz, por exemplo. Isso é uma necessidade primária? Não, é uma necessidade secundária, ela é emocional. Todos nós vamos ter essas necessidades primárias de uma forma bem única, mas as secundárias elas vão ser bem variadas, muito variadas, tá? Então, essas necessidades, segundo Murray, elas ativam o comportamento na direção certa para serem satisfeitas. O que é que ele está querendo dizer? O que é direção certa que eu destaquei aí? Porque pode ser uma necessidade que você queira ir para cima dela ou correr dela. É o chamado reação de luta ou fuga. Em reações primárias, em reações instintivas, quando dá um problema, quando dá uma merda, ou a gente corre para cima, ou a gente corre dela. Se entrar um ladrão aqui, Deus o livre. Ronaldinho, que é um cara corajoso, atleta, obviamente ele vai para cima do ladrão para detê-lo. E nós, a gente vai correr. Né? E aí várias coisas vão acontecer no seu corpo. Suprarrenais vão ativar, vão despejar adrenais, né? Adrenalina no seu sangue, sua pupila vai dilatar, o sangue ferve, você corre mais do que é para correr. Daqui a pouco a gente já está lá na praia. Então o corpo, a cabeça, instintivamente preparou, vamos dizer assim, o nosso corpo foi preparado instintivamente para isso. Ao longo de milênios, de bilhões e bilhões de anos, nós somos preparados para essas situações de luta ou fuga. Basta, a gente falou que a gente ia correr do ladrão, mas basta, e aí é visto em várias mães e pais, que Deus nos livre esse ladrão pegar um filho nosso. E aí você vai ver a leoa, a mãe leoa que vocês têm dentro de si, vir para fora e o bicho aparecer, para que a gente corra para cima da jugular desse sujeito. Então algo instintivamente nos chama para a direção certa, ou correr ou para cima do problema. E aí ele diz assim: o cérebro planeja as estratégias com base nas crenças de uma maneira que favoreça o reequilíbrio físico e emocional da nossa vida. O cérebro vai começar a atuar de uma forma para que a gente faça algo
ou deixe de fazer algo a partir das crenças, e aí eu vou citar outra coisa, e a partir do nosso conhecimento também, para que haja o reequilíbrio. Para que haja o reequilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Mão de Neném, que é uma pessoa que gere pessoas, engenheiro de obra, de frente, de batalha. E ela é uma pessoa muito mansa. Ela chega nas obras com uma bota daquela 7 léguas nos pés e um chicote na mão. Quando chega lá, teve algum problema de ordem, sei lá, emocional. Os caras estão putos, não querem trabalhar. Aí ela vai pegar o chicotezinho dela, vai fazer atuá-lo e vai botar a galera para trabalhar. Brincadeiras à parte, em cima do conhecimento que ela tem, porque pode ser um problema técnico, em cima do poder de perícia que ela tem. Como é que uma pessoa desse tamanho manda num espião desse, num arrume, inclusive? Chama-se poder de perícia. Em cima de uma crença, e aí, como eu citei, de algo que se sabe, o cérebro vai começar a atuar e planejar, criar as estratégias para que o reequilíbrio volte. Isso acontece, gente, em todos os sistemas organizados, inclusive com esse sistema corpo e espírito que a gente tem. O nosso espírito vai funcionar dessa forma, através de conhecimentos que nós temos. Nós vamos agir de acordo com esses conhecimentos. E aí a gente entra numa coisa chamada formação cognitiva, formação dos conhecimentos. Vocês já pararam para pensar como é que os conhecimentos que nós temos vieram até nós? Tem 3 formas, segundo a cognição grega, segundo a escola clássica. Eles chamam de doxa, de episteme e de técnica. Tá? O que é a doxa? Como é que esse conhecimento vai chegar até mim? Através de inspirações. Eles dizem isso, os gregos. Eu posso saber algo através de mediunidade. Alguém me disse, eu não estudei, eu não li, mas eu sabia. Não acontece isso, né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade, 10 não, eu recebi a minha primeira cola astral. A entidade chegou e soprou para mim na prova. Aconteceu isso também na faculdade de engenharia. Eu passei a noite estudando e enganchei num problema. É um problema inclusive de resistência de materiais. Estruturas 2. Enganchou, porque a prova era assim, era uma questão só. Ele dava uma questão, calcule isso, e você fazia 15 folhas de cálculo. Passava a noite todinha. A noite não, a manhã todinha. E aí eu passei a noite toda, porque eu trabalhava, eu já era arquiteto, então trabalhava durante o dia, aí parava de noite e ia estudar para fazer a prova no outro dia. Aí virei a noite. Eu virei a noite inteira e não consegui resolver uma coisa. Enganchei numa coisa. Aí pronto, quando eu cheguei aí, já era assim umas 4h30 da manhã, a prova era às 7. Eu disse, eu vou cochilar aqui 1 hora. Vou cochilar aqui 1 hora e depois vou para a prova. Estou lascado mesmo.
E aí eu cochilei e acordei com um cara dizendo: tire a tangente que você acha a força de cisalhamento. O nome desse cara é Gilberto. Tire a tangente. Aí eu acordei de supetão, peguei as folhas. Não, certo. Foi a segunda cola astral. Então os gregos diziam, eles chamavam isso de doxa. Inspirações. A gente chama de doping, né? A segunda forma de absorção de conhecimento, os gregos chamam de episteme. É você aprender. Desculpe, eu vou falar da terceira logo, que eu vou inverter, vou chamar de técnica, que é as coisas que você estuda. Toda a ciência ela é montada assim, a ciência moderna ela é montada dessa forma. Você vai estudando. Você vai estudando para estudar equações diferenciais, você tem que ter primeiro ter estudado equações do primeiro grau, equações de segundo, né? E por aí vai. Então a gente vai somando conhecimentos. A maioria dos conhecimentos profissionais que nós temos foram somados. E a terceira forma, que é uma forma mais, é a forma que a gente usa mais. Sabe qual é? É que eles chamam de episteme, que é a forma onde a gente passa pela situação. Não foi ninguém que me inspirou, nem ninguém que me ensinou. Eu nem aprendi através de doping mediúnico, nem aprendi através de alguém, através da experiência de alguém. Eu aprendi através da minha própria experiência. Esse, gente, é o grande problema de nós seres humanos. Porque dentro desses três, 90% do que nós aprendemos, do que nós sabemos, nós tivemos que passar por isso. Ou seja, é na carne, é sofrendo mesmo. É no suor, é na labuta, quebrando a cara que a gente aprende as coisas. Ou seja, naturalmente, gente, naturalmente, e isso é comprovado fisicamente, através das próprias ciências de comportamento, através da própria psicologia. A gente quer pagar para ver. E também sabe-se que as pessoas que estão numa zona de conhecimento, isso vai funcionar para tudo, porque chama-se de funcionamento global do sujeito. Nós que estamos em zonas de conforto, eles traçaram uma zona chamada OK Zone aí. Qualquer estresse que nós tenhamos, se nós estivermos abaixo dessa zona, nós tendemos a cair mais. Se nós estivermos acima dessa zona, nós tendemos a subir mais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se nós não estivermos numa preparação, isso serve para tudo. Sei lá, eu trabalho com bolsa de valores. Estou lá tranquilo. Tenho conhecimento suficiente, necessário. Estudei, alguém me disse, fui intuído, da forma que for. Tenho conhecimento, estou tranquilo. Tenho uma cama financeira. Acontece uma besteira na bolsa. Se eu não tiver acima do que ele chama de OK Zone, que é individual, eu estou tranquilo aqui.
eu vou tender, se eu estiver abaixo dessa linha de ruptura, eu vou tender a me afundar mais ainda. Quando esse estresse acontecer, se eu não estiver acima dele, eu vou tender a cair, a me estressar e entrar numa roda viva, a qual, se eu estiver acima dele, com esses 3 níveis de tranquilidade, de conhecimento e de paz espiritual, eu vou tender, em cima desse estresse, a subir, a aprender com ele. As pessoas resilientes, gente, elas normalmente, elas tendem a estar acima das linhas de ruptura, dos estresses que venham em qualquer fator da sua vida. A gente está sempre acima da linha de ruptura. Lembra qual era a linha de ruptura da barra? Eu poderia, se essa barra fosse rígida, se essa barra fosse uma barra de grafite, de carvão, eu pegava ela aqui, ó, rapidinho. Ela tem resistência, uma certa resistência, apesar de ser pouca, mas não é flexível. Então, para se romper essa barra, o que foi que Cleise precisou fazer? Ela vergou e não rompeu. Vergou mais e não rompeu. Vergou todinha, fez 180 graus e a danada não rompeu. Eu tenho que elevar para cima e para baixo e para cima. Veja quantos estresses, quantas linhas de ruptura, quantos eventos estão acontecendo para que essa barra rompa. Essa é a ponte que a gente faz da resiliência física para a resiliência mental. E a gente adentra na neurofisiologia através da resiliência espiritual. Porque todos nós vamos ter essa linha de ruptura. E todos nós precisamos passar por processos de resiliência. Então eu botei aí nesse slide as 5 fases, por exemplo, da resiliência de um luto. Mas isso vai funcionar para qualquer coisa. Coloquei um luto porque é uma coisa que, obviamente, nos fere muito. A perda de um ser amado. Mas pode ser, por exemplo, uma separação de um casamento, um rompimento de um namoro. Quando gera o estresse, quando o evento acontece, o cara chegou para você e disse: ei, dá mais certo não, né? O gato subiu no telhado. Vaza. A primeira reação sua, qual é? Que não quer negar. Não pode. Não faça isso comigo. Você está errado. Não faça isso. Né? Aí o cara insiste: não, eu quero. Não, ele nem disse que tem a outra. Mas se ele disse, o segundo passo é rapidinho, porque vem a raiva. Vem a raiva. Isso acontece com o luto também. Você nega, não, a pessoa está, às vezes, à beira, né, do leito, já de morte. Aí os parentes, não. Depois fica com raiva, né? Bota normalmente a raiva, a culpa em Deus mesmo, né? A culpa é no médico.
a culpa no hospital, a culpa no parente, bota a culpa em alguém. Alguém foi culpado porque mamãe ou papai faleceu. Foi meu irmão que fez uma raiva a ela, foi não sei quem. A gente tende a ter raiva da situação e tende a jogar, obviamente, a culpa para alguém. A terceira fase é a barganha. O que é barganha? Barganha é você começar a negociar. Você chega para o boy e diz: não, vamos rever, vamos discutir nossa relação, né? Você chega para Deus e diz: não, Deus, não estou mais com raiva não, mas não leve não, mas não, né? Você começa a barganhar a situação, a negociar. É normal isso. Depois você entra na tristeza, na chamada depressão mesmo. Você entra na melancolia, tá? Para depois você começar a aceitar essa situação. É o chamado aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando a gente diz assim, aceita que dói menos, a gente pode pegar essas outras 4 fases e achatar ela. Não que elas não existam, mas a gente pode ir trabalhando ela de forma mais rápida. Porque, mais uma vez eu digo, isso funciona para várias e várias situações. Não só a do chutezinho, né? A do que vira. Mas em várias e várias outras. Então, dessa forma, a gente começa a raciocinar e enxergar que algumas pessoas têm isso de forma mais natural do que outras. Algumas pessoas aceitam mais rapidamente. Algumas pessoas nem negam ou nem entram em raiva. Algumas pessoas já entram na barganha, já começam na pressa. Meu pai, não faça isso comigo. Não faça isso não que eu vou mudar, você já vai querendo dar a solução da coisa. E aí às vezes a gente vê que não é possível, já se entristece e já aceita. Então cada um vai reagir de forma diferente. Tem gente que nem da primeira sai. Tem gente que não aceita. Começa a negar logo, não aceita a situação. Tem casais que não aceitam, por exemplo, a separação. Um quer, mas o outro não aceita. Tem pessoas que não aceitam a morte da mãezinha, do paizinho, né? Enfim. Então cada um vai reagir de forma diferente. Porque cada um de nós tem uma caminhada diferente. E com certeza, voltando agora para o processo de aprendizado mais árduo e consequentemente, para o processo de aprendizado mais utilizado por nós e consequentemente o mais doloroso, alguns de nós já passamos, alguns de nós já passamos por situações parecidas que nos trazem aquela experiência que a ciência diz que é fator fundamental para ser resiliente. A experiência é um fator fundamental na resiliência do ser humano, na caminhada do ser humano. Então, se lermos livros como A Caminho da Luz de Emmanuel, o próprio Exilados de Capela de Edgar Horner, a gente vê que nós, espíritos, estamos nessa caminhada. E por que adentramos agora no espírito? Porque
o espírito traz essa bagagem através do processo reencarnatório, adentra nos perispíritos através dos processos de formação do próprio corpo e da própria personalidade. O espírito traz essa bagagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que realmente as pessoas menos revoltadas, as pessoas menos passivas e menos indiferentes, normalmente elas passaram em pretérito por processos de sofrimento, ao qual talharam através do exemplo, na própria carne, do exemplo não, desculpa, do próprio aprendizagem, da própria vivência. E a trouxeram essa bagagem necessária, capaz de ser menos revoltadas, ser menos passivas e agir menos com naturalidade em relação ao sofrimento alheio. Ou seja, elas são mais resilientes. Em vários, eu sempre falo isso, em vários e vários processos de desobsessões, nós vemos o quanto é difícil encaminhar não espíritos orgulhosos somente, não espíritos raivosos, não espíritos vaidosos, mas espíritos inertes, espíritos que usam daquela inércia, aquela inércia mesmo que a gente definiu aqui através da primeira lei de Newton, aquela de você se manter estático, aquela de você se manter indiferente com as coisas, de você se manter omisso nas coisas que acontecem ao nosso redor. Então olha a escala de Hawking mais uma vez sendo apresentada aqui nas quartas-feiras. Vejam a frequência da apatia e da inércia ao lado da culpa, da vergonha e do medo. As pessoas inertes, elas normalmente têm medo de fazer algo, sentem vergonha ou culpa por ter feito algo e aí se sentem inertes e querem ficar quietas. Elas sentem pesar, sofrimento, autocompaixão dentro de um processo chamado de vitimização. Se vitimiza, eu sou o coitadinho, eu sofro, Deus, por que você fez isso comigo? Por que você fez eu ter esse prejuízo? Por que você fez eu ser órfão? Por que você fez eu ser essa pessoa que eu sou? E aí você começa a se vitimizar. E aí entra numa zona de frequência difícil até de sair sozinho. Tá? Difícil de sair só. Tá? Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala da felicidade. O capítulo 5, ele fala das nossas aflições. Para falar em felicidade, ele fala de aflição. E ele fala das causas atuais das nossas aflições. E fala também das causas anteriores, aos quais a gente talvez nem se lembre, mas que nos trazem aflições hoje. Nesse livro de Edgar Orme, chamado Os Exilados de Capela, a gente vê
que muitas das entidades aqui trazem através de uma falha, através de várias falhas, de vários processos, né, pecaminosos, vamos dizer assim, em outro orbe, e são realocados aqui na Terra. Eles são alocados aqui na Terra. Ou seja, quando a gente diz, o Espiritismo fala, que a Terra é um planeta de expiações, e aí a gente tem que definir o que seja o termo ou o verbo expiar, com X, não com S. Porque expiar com S é... E expiar com X é você rever ou reaver algo. Você ajeitar algo que está mal feito, ou que causou o mal. Ou seja, não se dá para expiar ou para ajeitar algo que você não fez. O termo expiação está ligado diretamente ao passado, à culpa, à vergonha, ao medo, à indiferença. As expiações, gente, são para a Terra o maior fardo, porque elas são voltadas às coisas que nós fizemos anteriormente, e não necessariamente lá em Capela ou em outra constelação, mas aqui mesmo, e não necessariamente em outra vida ou outra reencarnação, mas nessa mesmo. Nós possamos ou podemos estar espiando coisas agora, nesse momento, por coisas que fizemos nessa vida, e que seja assim, e que eu oro todos os dias para que seja dessa forma, porque a gente vê que é o mais rápido possível. Que minha expiação seja mais breve possível, venha da forma mais breve possível. Essa, gente, eu confesso a vocês, é a base e esse é o teor das minhas orações diárias. Que minhas expiações venham o mais rápido possível, seja da forma que for. Mas aí eu coloco uma vírgula. Que ela seja proporcional. Que esse fardo seja proporcional à minha resistência ou à minha resiliência. E que se eu quero que ela venha o mais rápido possível, o que é vir mais rápido possível? É ela vir com a maior quantidade possível, no menor espaço de tempo possível. Existe um conceito físico de pressão, mais uma vez vou voltar para a física, para a engenharia, que é força sobre área. Que nesse corpo que eu estou aqui, nesse momento que eu estou aqui, eu consiga receber a maior força possível ou a maior pressão possível. Essa é a minha prece, proporcionalmente ao que eu suporte, proporcionalmente à minha resignação e à minha coragem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5. Tá? Ou seja, que o fardo seja proporcional ao que a gente pode carregar. Então, dentre aqueles indiferentes, aquelas pessoas que nós temos dificuldade em fazê-las se mexer, fazê-las aceitar, Emmanuel, dentro de um conceito de resiliência dinâmica. Poxa, André, o que é isso? Você já falou de estática, falou de inércia,
falou de mecânica, mas vamos falar de dinâmica agora. Dinâmica também é um termo clássico da mecânica clássica, definido pelo próprio Newton, através de seus binômios, que estuda o movimento. Emmanuel nos pede, nos sugere, com toda a sua sabedoria. E se a gente entender, se a gente estudar o passado de Emmanuel, a gente vai saber por que ele é assim. Não é interessante? Emmanuel talvez seja a personalidade mais biográfica que a gente conheça. A gente tem pelo menos aí uns 5 livros falando dele, das vidas de Emmanuel. Quem foi ele? E o que ele passou para ser esse ser polido que ele é e receber a missão de ser o anjo da guarda do maior médium já encarnado na Terra, depois de Cristo, obviamente. O cara que esteve ao lado de Cristo, o cara que passou seus últimos dias em pregações e visões recebidas pela própria Terra. Um cara que foi jogado dentro de um tanque de óleo quente e milagrosamente escapou, porque sua missão era maior do que aquele momento. Um cara que volta 1000 anos depois, 1020 anos depois, sob a missão de reaver ou de fazer enxergar mais uma vez a simplicidade do cristianismo raiz e abandonar todas as suas vestes e toda a riqueza da sua família. Um cara que vem 837 anos depois para fazer a terceira revelação do cristianismo, o terceiro testamento. Um cara que se equipara ao próprio Moisés e aos próprios apóstolos, porque ele o foi. Um cara que volta 120 anos aproximadamente depois e escreve aproximadamente 520 livros. Dentre eles, falando belamente sobre a resiliência. E seu anjo de guarda, um cara extremamente resiliente, polido. E ele extremamente resignado. Um cara que passou a infância sofrendo bullying, que lambia as feridas das pessoas, levava a garfada das madrastas, foi órfão logo cedo. Foi órfão 2 vezes. Porque a segunda esposa, terceira esposa do seu pai era uma senhora extremamente dócil, que abraçou aquela criança e entendia. Todas as pessoas que o compreendiam, o amavam, foram falecendo ao longo do caminho. Um cara que levou cuspida na cara, que foi taxado de charlatão, de soberbo, de tudo que um ser humano pode ser taxado. Ele define como regras para que nós possamos ser mais resilientes. Será que esse cara tem propriedade de falar em resiliência? Esse cara é chamado Chico Xavier? Pois bem, ele diz, número 1, defina um propósito. Defina o propósito da sua vida. Entenda, medite, eleve-se, ore e diga, eu vim para quê? Para quem? Por quem? Qual é o propósito da minha vida? Será que eu vim aqui para enriquecer, para pagar boleto? Apenas? Qual é o propósito que o cristianismo nos traz? Essa filosofia fantástica nos diz.
Se você tem o cristianismo, tem o espiritismo, tem as bases evangélicas, use-a. Se não, usemos o que a gente tem. Usemos o que a gente tem. E uma delas, como eu falei, é a própria experiência. Não negligenciemos nossa experiência. Eu vejo pessoas caindo no mesmo erro, caindo, sendo recorrentes, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Alguma coisa está errada, gente. Eu não estou sendo resiliente, eu estou sendo teimoso. O otimismo, número 3, ele vai fazer com que a gente saia daquela vitimização que a gente fez. Seja um otimista. Se eu estou fazendo certo, se eu estou agindo de forma correta, se eu estou tentando enxergar as coisas, se eu estou agindo de forma lícita, moralmente e eticamente comprovadas, eu tenho que ser otimista. Se eu estudei, ralei, se eu estou indo, eu tenho que ser otimista. Essa é uma propriedade do ser resiliente. Ele persevera também. Porém, quando as coisas não vão bem, e para a gente provar nossa resiliência, certamente algo tem que dar errado. E se estamos aqui encarnados, algo vai dar errado. E eu estou sendo algo, estou usando o singular, mas são vários algos. Várias coisas na nossa vida vão dar errado, porque tem que dar errado. Nesse slide anterior, eu cito essa figura aí, ao lado desse rapaz, que nos transfigura uma imagem triste de solidão. A figura desse ser ao lado dele é a figura do anjo de guarda. Foi esse slide que eu usei na palestra de anjo de guarda algumas quartas-feiras atrás. Em várias e várias ocasiões, nós vemos pessoas que sofrem nesse exato momento até. Pessoas passando por sofrimento, por angústias, por coisas físicas e mentais. Nós adentramos no campo astral, pedimos a Deus para que nos oriente, que nos dê a lucidez para transmitir aquela mensagem. E uma das coisas que eu faço é pedir licença a quem rege de uma forma unânime a cabeça de todas as pessoas encarnadas. Eu peço licença ao anjo de guarda dessa pessoa. Que eu me lembro de um dia ter trabalhado mediunicamente e não ter feito isso, eu peço perdão. Mas às vezes eu me pergunto, onde está esse anjo de guarda? Sabe onde ele está, gente? Ao lado, muitas vezes. Ao lado desse irmão que sofre. Ao lado desse irmão angustiado. Aí eu pergunto, e ele não está vendo esse sofrimento? Muitas vezes, sim. A maioria delas, sim. Aí eu pergunto, e não vai ser feito nada? E, por incrível que pareça, as respostas são negativas. Não vai ser feito nada, porque quem tem que fazer alguma coisa é o próprio sofredor. É algo que a gente tem que passar. E mais uma vez, como os gregos nos alertaram 300 anos antes de Cristo, é algo que a gente tem que passar na pele para poder aprender. E infelizmente ou felizmente,
essas entidades que sabem mais do que nós permitem. Permitem e concedem o sofrimento como alavanca clássica da nossa evolução, para que nós possamos desenvolver a nossa resiliência, para que nós possamos desenvolver esse item número 6 aí, que eu coloquei como peça ajuda, para que nós elevemos a nossa humildade, diminuímos o nosso orgulho, cheguemos a pedir ajuda ao alto, para que depois possamos desenvolver algo que os orientais chamam de Dharma ou de talentos, através do nosso sofrimento, através do exemplo da ajuda a nós mesmos, nós possamos um dia colaborar e ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Não existe uma forma mais eficiente de crescimento. Aí você vai dizer assim: poxa, André, então quer dizer que a gente veio para sofrer? Não. Eu não disse que era a única forma, mas eu disse que não existia uma forma mais eficiente de nós praticarmos e desenvolvermos a nossa adaptabilidade, a nossa flexibilidade e o nosso autoaprendizado. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela tem vários livros que falam desse autodescobrimento de uma forma muito límpida. Eu sempre disse isso, que Joana de Ângeles escreve melhor do que André Luiz. A clareza do texto, a forma singela que ela transparece as coisas, né? De uma sabedoria muito admirável. E ela, dentro de alguns livros desses, como Ser Consciente, como o Ser Astral, né? Voltados inclusive para a própria psicologia, ela lançou esse livro, né? Escreveu esse livro chamado Autodescobrimento. Está perto, né? Que horas? 9 horas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão lançando aí, né? Tem pergunta já? Mão de neném vai anotar. Tá dormindo. Tá boa a palestra. Bichinho. Mas ela vai anotar. Aliás, está anotando, Bruno? Tá? Tem alguma coisa? Viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai fazer aquela meia horinha, né? 20 minutos sabatina. Então, como ela define? Para mim, é uma das pessoas que melhor definiram a resiliência, né? De algumas definições. Ela diz que a resiliência é a lucidez da consciência na superação da amargura, do desespero e da infelicidade. É a compreensão em torno dos objetivos espirituais de sua existência, tornando mais fácil entender o sofrimento. Olha que coisa linda. Como eu entendo o sofrimento? O que eu preciso fazer para entender o meu sofrimento? Meditar, orar, é uma grande opção. E a necessidade, lembra daquela necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo? Talvez eu tenha a necessidade, eu como espírito, de me encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo,
Ou seja, talvez eu ainda tenha necessidade de sofrer, de passar por processos de sofrimento e ter que me envergar a eles, sem quebrar. Acordou, lindo? Bom dia. Estava no sono da beleza. Por fim, ela diz assim: é fazer o autodescobrimento, título do livro. Saber vencer sem lesões severas, sem rachaduras como o vidro que trinca diante dos baques e das situações mais desafiadoras. Então eu vou citar uma frase de Freud, que ele diz que nós só crescemos através de pequenos traumas superáveis. Ela chama de lesões não severas. São os traumas superáveis que faz com que a gente cresça. Mas que eles têm que ter. O que a gente não pode ter em nossa vida são traumas intransponíveis. Barreiras ou obstáculos que nós não possamos vencê-los ou ultrapassá-los. Isso vai gerar problemas futuros, traumas, talvez muito danosos para a nossa consciência e para o nosso espírito. Tá? E aí, obviamente, citei, para a gente finalizar, né? Citei para vocês um pouco da história de vida do nosso querido Chico, das histórias de vida. E, obviamente, se a gente quiser entender como é que se calcula, como é que se molda um ser resiliente ao nível dele, um cara que entendia suas dores, como eu falei, né? Que teve suas chagas, que teve uma catarata hemorrágica fortíssima, né? Mas que ele entendia aquilo. Problemas de próstata, teve as pernas paralisadas, né? Não somente ao final da vida, mas passou vários anos da vida com as pernas paralisadas. Mas ele entendia isso, ele dizia: deixa as dores comigo, eu tento resolvê-las. Isso é resiliência. Dos maiores discípulos, o chamado apóstolo amado, João Evangelista, aprendeu com o próprio Cristo, o maior dos resilientes. O maior dos resilientes. O cara que ele tinha que se adequar a uma situação. Imagine um ser angélico exilado na carne, como diz Ramatiz. Ele tinha que ser resiliente a todo instante. Ele tinha que ser, como Buda diz, como um bambu que se verga. Aliás, o budismo traz uma mensagem linda sobre resiliência através do bambu, que é a árvore, uma das árvores mais comuns do Oriente, do Japão. Que ele se verga a todo instante, resistente. A arquitetura do bambu é linda e cresce a cada vez mais no Oriente, de uma forma geral. O bambu traz a água, ele é utilizado para levar para as grandes canalizações, né? O próprio exemplo da água, né, que se adequa ao solo. Tem várias e várias analogias orientais falando da resiliência de uma forma muito bela. E o próprio Cristo também, que nos traz isso, né, a todo instante se adequando às situações. E aí eu coloquei esse caso que para mim é
um belíssimo exemplo de resiliência, onde em João, né, o próprio João relatou no capítulo 8, nos versículos 2 e 11, onde Cristo chega e a mulher adúltera estava para ser apedrejada. E sobre crime de adultério. E segundo as leis mosaicas, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. E aí ele chega naquela situação com várias pessoas com pedras na mão e mais uma vez ele foi tentado. Onde perguntou-se, né? Essa mulher adúltera, o que fazemos com ela? E aí ele, sabiamente, dentro de um processo de resiliência que ele tinha, obviamente, cumprir sua promessa e dizer, em ter dito de que não tinha vindo destruir a lei, que nenhuma vírgula ia ser tirada do Primeiro Testamento, da primeira revelação. O que dizer nesse momento? O que dizer? Crime de lapidação. Você enterrava a pessoa, mais ou menos como está aí na foto, só que você enterrava um pouco mais, você deixava só a cabeça do lado de fora. A mulher ficava só com a cabecinha para fora da terra. E aí se pegava as pedras e não é brita 0 não, nem 19. Não é cascainha não. É pedra amarroada mesmo, sabe? Paralelepípedo. Paralelepípedo, que você pegava com as duas mãos para dar na cabeça. Esse era o crime de lapidação, que todo mundo tinha direito de fazer. A mulher adúltera, ela era colocada lá para ser apedrejada. O que dizer? O que falar para essa multidão? Como se adequar? Como se envergar como um bambu ou se adequar como a água naquele solo pedregoso? E aí Cristo sabiamente, o Maguinho era foda mesmo, sabiamente, ele fez 3 coisas. Quando ele foi indagado, ele levanta e aí fala para todos. Ele não fala para a mulher, ele fala para nós. Ele diz assim: atire a primeira pedra quem nunca pecou. O segundo ato dele é se ajoelhar na terra e começar a escrever. E aí é mais uma prova que as pessoas às vezes acham que Cristo era analfabeto. Desculpe o parêntese. Mas isso aí é uma prova que Cristo não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever. Assim como diz nosso querido Ramatiz também comprova isso. Mas ele começa a escrever no chão. Sabe o que é que ele escrevia, gente? Os pecados daqueles que estavam ali. Injúria, ladrão, assassino, déspota. Começou a escrever os crimes daquelas pessoas ali. E aí o pessoal disse: o que é que ele está vendo, o que é que ele está escrevendo? E começaram a ler. E aí veio. E aí a pedra cai. Através de um processo de autorreflexão. Como eu disse, ele não falou para a mulher, ele falou para o público, falou para todos nós.
lentamente, ele no chão junto da mulher, da Madalena. E aí ele diz: mulher, alguém te condenou? Aí ela disse: não, foram todos embora. Aí ele disse: pois segue-te. E aí ele dá talvez o checkmate do que a gente vai falar aqui a nível de resiliência, ou tentou falar aqui a nível de resiliência. Vá e não erre mais. Vá e aprenda com seus erros. Vá, reflita, leve esse conhecimento à frente, para si mesmo e para aqueles que vos cercam, que são próximos. Vai e não peques. Talvez isso seja, como eu falei, a maior lição que a gente tenha em ser resiliente, sabendo que a gente vai indiscutivelmente aprender com os nossos próprios erros, pois que façamos pelo menos isso. Aprendamos com nossos erros e façamos com que nossa vida valha a pena e que nosso sofrimento não seja em vão, porque com certeza, como eu falei, as coisas vão dar errado, porque a gente está na Terra. Beleza? Então vou ficando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a vocês, dizer que a gente está disponível a qualquer pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente deixa para outro dia, eu vou atrás. Tá bem? E aí, amigo? Sem perguntas? Tranquilo? Só elogios. Deixa eu dar uma lida no Insta. No... Então o nosso Insta não entrou, né? Mas eu queria agradecer. Vou dar um salve aí pra galera. Pra galera de Jaguaquara. Estão aí? Minha mãe, Ah, Dona Lúcia. Dona Lúcia. Mãe de Lucas, um abraço. Vera Rosa. Dona Socorro Macedo. Natália Costa, tá a família todinha de Jaguaquara aqui. Atena. Márcia Mão de Neném acordou. Ivo Góes. Quem mais? Mariana. Ieda Cavalcante. Seu Ailton Macedo. Grande Luiz Roberto. Então um beijo para vocês que estão todos aí. Eu não li obviamente todos. Agradecer mais uma vez o pessoal da quarta-feira por me proporcionar esses momentos, a qual eu aprendo muito e tento da forma mais lúdica possível tentar passar para vocês, da forma mais científica, mais filosófica e à luz do nosso querido Kardec também, né? Falar da nossa campanhazinha mais uma vez, né? E até sábado a gente está fazendo as doações das cestas básicas. Quem puder ajudar, vai lá no Insta ou de alguém, tá? E agradecer a Luiz Roberto, né? Luiz, amigo, pela força que deu, pela palestra maravilhosa que deu na quarta-feira passada, tá? E agradecer a Deus, né? Por nos dar essa oportunidade
de aprendermos com nossos próprios erros. Amém? Queria convidar vocês para fazer a prece para a gente finalizar, já que não tem perguntas, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. Deixar fluir, ó Pai, através das nossas reflexões, todas as dores, os sofrimentos que nos trouxeram até aqui nesse momento. Tudo o que nos moldou, tudo o que nos fez forte, todas as coisas ruins que insistentemente as taxamos de boas também. Porque não só as boas, não só as satisfatórias, mas também as coisas que nos causam dor, também são concessões divinas para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento, para a nossa lapidação. Sabemos que os seres angélicos são lapidados, são fortes como o diamante. E que um dia, através da nossa caminhada, seguindo os passos de nosso querido Mestre Maior, Jesus Cristo, seremos seres angélicos também. Estaremos lapidados na dor, no sofrimento, mas também no sorriso, na alegria, na força da superação. Que através de todas as categorias do que seja a nobre perfeição divina nós possamos passar. Que sejamos resilientes sociais, resilientes financeiramente, resilientes mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Que essa sabedoria moldada de resistência seja talhada em nós, através das 7 chagas do nosso Mestre Maior, que sofreu por nós e demonstrou esse sofrimento como sendo algo dadivosamente puro e entrega os nossos corações para o nosso aprendizado e evolução espiritual. Em Teu nome, ó Pai, nesse momento, pedimos àqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, os que não têm o que comer, não têm como alimentar seus filhos. Pedimos por aqueles que não têm onde morar, não têm onde passar a noite, os que estão nas ruas, sob efeitos de drogas e entorpecentes, as crianças, os jovens, os que passaram frio nessa chuva e que vão passar a noite ao relento. Pedimos ao Pai que os anjos divinos, a nossa querida corrente de Maria, nossos queridos pretos velhos,
cheguem aos corações e acalentem as dores de cada ser que atravessa tais provações. Pedimos ao Pai a licença de rezar neste momento o salmo que nos repassaste através do rei Davi, elucidando a fé e a confiança que devemos ter em Ti nos momentos e nas horas mais escuras. Convido os meus irmãos ao Salmo 90, o Salmo da Confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sou meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em que eu confio. É Ele quem me livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas plumas, encontrarás refúgio. Sua fidelidade será teu escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo do Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque o Senhor anjos te mandou que te guarde todos os teus caminhos. Sob serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu temerei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, cobrirei de glórias. será favorecido por longos dias, mostrar-lhe a minha salvação. E assim seja. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Amém. Beijo no coração de todos, meus irmãos, muito grato. Gratidão, meus irmãos que estão aqui. Gratidão a vocês que estão em casa, deixaram a gente entrar na casa de vocês essa noite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Beijo.